Olá, jogadores de Magic, vamos começar aqui um novo programa no 15 Extras. Nesse programa eu quero falar sobre um Primer. Um Primer é um tópico de ajuda para definição de cartas que jogam em tal tipo de deck. Nesse programa eu vou falar sobre o Mono Black Control. Esse deck é famoso por fazer 2 cartas para uma, por exemplo. Ele faz um bicho que, mesmo ele entrando em campo, vai te dar alguma vantagem ou desvantagem para seu oponente. Vou começar falando dos terrenos, que é a parte mais fácil. Swamp, porque você vai precisar disso para jogar de um deck que só vai cartas pretas. Bojuka Bog, se no seu meta tem muito problema com decks que utilizam cemitério. E o Barrymore, ou Moor, não sei, serve para você trocar, se você só comprar ele no late game. Você simplesmente cicla essa carta e compra uma nova. Para dar draw, o Mono Black tem duas cartas. O Signing Blood, mais comumente usado, e o Read the Bonus, que apesar de custar mais caro, você dá um spray antes. Esse é menos usado porque custa um a mais e nem sempre você vai ter essa um a mais para fazer outras coisas também no mesmo turno. Vamos falar das remoções do Mono Black. Começando com Gets Verge, Chainer's Edge e Diabolic Edge, que são as principais cartas de remoção com alvo no player ao invés das criaturas. Essas cartas são utilizadas muito fortemente contra criaturas que tenham proteção ao preto ou que não podem ser alvo, como por exemplo os GW Auras. O único problema dessas cartas é contra decks que não têm poucas criaturas, que fazem muitas, então você não vai querer jogar essas magias, né, contra esses decks. E o Chainers tem ainda o problema de ser Sorcery, mas mesmo assim ele pode ser utilizado 2 vezes. Agora os éditos que não são tão jogados assim no Mono Black: o Devour Flash, Innocent Blood e Tyrant's Choice. Esses são muito desvantajosos para você, porque o Devour dá vida ao seu oponente e ele pode sacrificar um bicho muito grande. O Innocent Blood é Sorcery e os 2 players têm que sacrificar uma criatura. E se você só tiver uma, é muito errado para você, vai dar muito errado. E o Tyrant's Choice, porque também é Sorcery e não vai ser tão efetivo. Os removals pontuais do Mono Black são Disfigure, Echoing Decay, Victim of the Night e Grasp of Darkness. O Disfigure é a melhor instante de uma mana do Mono Black para remoção, sem sombra de dúvidas. Mata qualquer bicho que tenha 2 ou menos resistência e é muito forte. O Echoing Decay, você pode matar múltiplos bichos com uma carta só. Por exemplo, se o oponente tiver muitas fichas, você pode matar todas com uma carta só. O Vítima da Noite não é muito forte contra outros Mono Blacks, que não pode matar zumbis. As criaturas fortes do Mono Black são zumbis. E o Grasp of Darkness, que dá -4/-4. Não mata qualquer bicho que tem no jogo, mas é uma formação muito mais forte que o Victim of Night, na minha opinião. Também temos o Deadweight, Unmake e Funeral Charm. O Deadweight você utilizará como uma Sorcery, só que ele tem um upside, não sai no final do turno. Aí então você poderá matar um Atog permanentemente. Não interessa se ele der pump até o final do turno, porque ele vai morrer assim que o turno do oponente começar. Unmake é muito pesado pro Mono Black porque é uma remoção de 3 manas. E o Funeral Charm é a carta mais versátil para remoção, para descarte. Você pode ter 3 opções de uso para o Funeral Charm. Você pode matar uma criatura do oponente, forçá-lo a descartar uma carta, ou até mesmo dar Swamp Walk para o seu bicho. Se você estiver contra o Mono Black, se você der um Swamp Walk para uma criatura sua, você pode ganhar o jogo. As cartas de disrupção do Mono Black: Duras e Wrench Mind. Essas cartas são ótimas contra decks combo e decks de controle, porque você força ele a descartar cartas que ele não quer. Cartas de utilidade são as cartas que recuperam a criatura do seu cemitério.
para o jogo ou para sua mão. No endgame, mesmo que você faça bloqueios e perca suas criaturas, você poderá retorná-las ao jogo com tais cartas. A Green Harvest é uma das melhores cartas para isso, porque você paga 2, Instant Speed, você volta uma criatura do seu cemitério para sua mão. E se uma criatura só morrer, você ainda pode recuperar essa carta do cemitério e utilizá-la múltiplas vezes. Unearth é uma carta não tão flexível, porque só pode voltar uma criatura de custo 3 ou menos. Porém, essa carta também tem Cycling. Algumas versões do Mono Black utilizam essa carta, pelo menos 1 ou 2. Death Denied, você pode voltar múltiplas cartas de uma vez do seu cemitério para sua mão. E também é instante, também é muito boa. Aí tem a última carta que faz isso no Pauper, que é Disturbed Burial. O problema dessa carta é que ela é Sorcery e você terá que gastar 5 manas para utilizá-la múltiplas vezes. E é Sorcery, então não acho tão boa essa. O Mono Black ele se causa muito dano, então você vai precisar de cartas para vida. As cartas mais utilizadas para isso são Tendrils of Corruption, que vai causar X de dano numa criatura, e você irá recuperar esse X de vida. Ou você pode utilizar Corrupt, pode dar dano tanto no player quanto numa criatura, e você recupera vida igual ao número de pântanos. Ambas as cartas são jogáveis no Pauper e no Mono Black, mas dependendo de como você quer montar seu deck, você utiliza mais de uma ou outra. Agora iremos conversar sobre as criaturas desse deck. Esse deck começou principalmente com cartas como Ravenous Hearts, que força o oponente a descartar uma carta assim que entra no campo. Hoje em dia essa carta não vê tanto jogo por causa que é 1 de resistência, é muito fácil matar essa criatura. A carta Combat Wits é uma das melhores criaturas / remoção do jogo, porque consegue matar qualquer criatura com resistência 1, e mesmo que você leve 1 de dano, você tem as cartas para recuperar vida. Ela é muito flexível e você pode até reservar remoções para deixar que ela cuide das criaturas do oponente. Outras cartas que dão esse famoso 2x1 é o Chittering Hats, que serve para você atrasar seu oponente. O oponente escolhe uma carta da mão e coloca no topo do Grimório. Assim você atrasa um draw do oponente e você tem uma criatura no campo. O Phyrexian Rager ele é outra carta que te dá draw. Porém você perde 1 de vida nesse processo. Mesmo assim, você comprando uma carta, você tem e o oponente terá que usar uma remoção nessa criatura. Você ganha muita vantagem nessa troca. O Liliana Spectre é uma carta com Flying e quando entra no campo, força o oponente a descartar um card. O problema dessa carta é que ela é um 2/1. E se você utiliza Combat Witches, você não vai querer essa criatura também no seu deck, porque você estará matando sua própria criatura. O Crypt Hats é uma carta que geralmente vai no side, porque ela pode ser um draw morto na sua mão. Você precisa de muita mana e vida para utilizá-la de forma satisfatória. As criaturas com custo maior nesse deck são o Asphodelos, o Gary. Quando ele entra, você irá conferir sua devoção ao preto e irá ganhar a quantidade de vida igual a devoção ao preto, e o oponente irá perder essa quantidade. Essa criatura ganha muitos jogos ou consegue recuperar jogos perdidos para você. O Kiba Gang Shinobi também pode ser utilizada. Essa carta é utilizada mais em decks que focam no descarte das cartas do oponente. E o Gourmet Gangler, o famoso peixão, é uma carta muito forte que dá função às cartas que você já descartou ou foram parar no seu cemitério, diminuindo o custo dessa criatura até mesmo a um simples pântano. É uma carta muito vantajosa porque é uma 5/5 por um pântano. Agora eu vou falar de cartas principalmente para o sideboard. Você pode até utilizá-las no main deck, mas eu não vejo por que utilizá-las. Porém, sinta-se livre se você desejar fazer isso.
Primeira vai ser Shrivel e Náusea. São cartas idênticas, que têm o mesmo efeito, só muda o nome. Elas servem para você limpar o campo de daquelas fichas, porque dá -1/-1 para todas as criaturas. Só tome cuidado porque essa carta causa -1 para suas criaturas também. Pestilência, que se não tiver nenhuma criatura no campo no final de qualquer turno, você vai ter que sacrificá-la. Com ela você consegue pagar uma mana preta para causar 1 de dano em todas as criaturas e todos os players. Há também a carta Complete Disregard, que eu comentei em outro vídeo, que eu vou postar o link na descrição. Crypt Incursion, para você exilar todas as criaturas de qualquer cemitério que você der o alvo, então você recupera 3 de vida para cada criatura que foi exilada dessa forma. Essa carta consegue recuperar muita vida. A carta Relic of Progenitus está muito cara hoje em dia, mas é uma melhor carta para você remover as cartas do cemitério do oponente. Porque mesmo você sacrificando ela e exilando seu próprio cemitério, você ainda terá um draw. Se você não puder utilizar tal carta, você pode usar cartas como Nihil Spellbomb, que fará o mesmo efeito, só que você não terá esse draw extra. O Mono Black também tem muitas cartas para remoção de terreno, como por exemplo Rancid Earth, Choking Sands e Icequake. Icequake só é válido na lista de cartas comuns no mall. Se você estiver jogando com lista de cartas comum IRL, não poderá utilizá-lo. Rancid Earth, além de destruir uma land, se você tiver Third Soul, que significa você tem mais de 7 cartas no seu cemitério, você causará 1 de dano em todas as criaturas e todos os jogadores, podendo ser utilizado assim para limpar o campo de fichas também. Choking Sand, se você dá um alvo em um terreno que não seja pântano, e caso ele não seja básico, além de destruí-lo, vai causar 2 de dano no controlador desse terreno. Icequake é parecido, destrói a land, e se for uma land de nevada, que é um outro super tipo de terreno, você causará 1 de dano no controlador desse terreno. O problema com esse tipo de carta é que hoje em dia tem muita forma de recuperar terreno do cemitério, então é uma carta muito ruim para se ter. Daqui a 15 dias irei falar sobre os matchups do Mono Black. Até lá!